Deuteronômio capítulo 1, versos 29 a 33. Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo a tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós, por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde vós deveríeis acampar, de noite no fogo para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Capítulo 2, mesmo livro, verso 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Capítulo 8, Deuteronômio, versos 2 e 3. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. E finalmente Oséias, capítulo 2, verso 14. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Desde ontem, então, amados irmãos e irmãs, nós temos nos reunido diante do Senhor com esse tema, o progresso da vida cristã. Particularmente dentro desse tema maior, nós vamos destacar algumas lições do deserto. Então poderíamos colocar como um subtema, talvez, o lugar do deserto no progresso do cristão à plenitude de Cristo. Então, apenas tomando alguns minutos iniciais para recordar e pontuar alguma coisa que falamos ontem, para podermos seguir numa mesma linha. Todos nós somos muito claros quando interpretamos o Velho Testamento e vemos que o Egito era uma figura espiritual do que o Novo Testamento chama de o mundo. Nenhum de nós tem nenhuma dúvida disso. O faraó da época era uma figura do príncipe do mundo, como nosso Senhor usa a designação. O diabo mesmo, o príncipe do mundo. Canaã é uma figura, agora sim específica, não se refere particularmente a uma vida futura de glória na presença do Senhor, mas Canaã particularmente se refere à plenitude de Cristo. Nem mesmo poderíamos dizer a Cristo simplesmente, digamos assim, mas há algo particular relacionado a Cristo, que é a plenitude de Cristo. Então, a jornada do povo do Egito a Canaã significa a saída daquela ordem e ambiente julgado por Deus, figura do mundo, até Canaã, figura das riquezas insondáveis de Cristo. Então veja que é algo mais específico, digamos, do que Cristo mesmo.
Fala da plenitude de Cristo, da abundância de Cristo, das riquezas de Cristo. Então, entre a nossa salvação do mundo e a nossa jornada, ou até atingirmos a plenitude de Cristo, nós temos um deserto. Literalmente, o povo peregrinou no deserto 40 anos. Mas ontem nós lemos os textos, então não poderíamos, claro, voltar a tudo isso hoje. Mas nós vimos que durante 1 ano e meio, eles foram peregrinos. Porque o peregrino sabe muito bem de onde ele saiu e para onde ele vai. Por isso é essa a designação que Pedro, por exemplo, usa na sua epístola, o autor de Hebreus também, dizendo, 1 Pedro 2, que nós somos estrangeiros e peregrinos. Pedro não diz errantes, mas sim peregrinos. Mas então, como estudamos ontem aqui mesmo, no livro de Deuteronômio, o Senhor disse através de Moisés que eles andaram errantes no deserto por 38 anos, não por 40 anos. Porque no primeiro ano e meio, eles caminharam sim, com propósito. Lemos o segundo versículo do livro de Deuteronômio, Deuteronômio 1, 2, onde ele diz assim, que de Horebe é o Sinai, é onde Moisés recebeu as tábuas. De Horebe até Cádiz Barneia, e essa é uma estação onde o povo acampou, imediatamente anterior à travessia do Jordão. Ali acamparam e essa estação é diretamente relacionada à travessia do Jordão e à entrada na terra da abundância, o que tipifica a plenitude de Cristo. Imaginem que 11 dias seriam necessários para um peregrino, caminhando sozinho, ir de Horebe, o monte da lei, até Cádiz Barneia, as margens do Jordão para a travessia, então, entrando na terra de Canaã. O povo caminhando de Ramsés, de onde saíram no Egito, até Horebe, o monte da lei, levaram em torno de 3 meses, aproximadamente 3 meses. No terceiro mês, eles já estavam ali em Horebe, onde permaneceram durante um longo período. Moisés subiu 11 vezes naquele monte para ter uma comunhão particular com Deus, trazendo as diretrizes do Senhor para o povo. 11 vezes. E a partir daí, de Horebe até a fronteira da terra, até especificamente Ormá, onde o povo foi derrotado, segundo Números capítulo 14, eles levaram 1 ano e meio. Por isso nós temos aí 1 ano e meio inicial, que marca essa chegada até Ormá, região de Cádiz Barneia, e temos mais 38 anos, período que é referido, então, como o povo estando errante. Porque aí sim, nós sabemos que eles foram de estação para estação, girando em círculos, podemos assim dizer, no deserto, porque o Senhor tinha agora uma intenção. Ele faria aquela geração saber, porque eles haviam já 10 vezes, e ontem vimos que esse número aí é significativo, porque 10 na Bíblia fala de pleno testemunho, 2 mãos cheias, né? 2 na Bíblia fala de testemunho, por isso 2 tábuas da lei, pela palavra, pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, tudo será estabelecido. 2 na Bíblia tem a ver com testemunho. Quando nós temos o 10, 2 mãos cheias, esse número na Bíblia, isso não é numerologia pagã não, viu irmãos? Isso é numerologia bíblica, é os números na Bíblia. Então, os 10 na Bíblia fala de pleno testemunho. Quando Boaz vai diante dos juízes na porta da cidade de Belém para decidir o assunto de Ruth, ali certamente estavam reunidos 10 testemunhas. Então, esse número 10 fala de pleno testemunho. Quando nosso Senhor guia o seu povo até as margens do Jordão por 1 ano e meio, eles eram peregrinos, tinham direção. O falar do Senhor estava com eles, a nuvem, a coluna de fogo, até essa ocasião. Quando eles rejeitaram a palavra do Senhor de entra na terra, esta é a terra da herança, esta é a terra que mana leite e mel, enviaram aqueles espias, receberam aquele relatório dos 10 espias com incredulidade.
Então foram julgados por isso. Quando foram julgados, tomaram uma posição, uma postura diferente. E disseram então que queriam herdar o que era deles. Mas então já não havia mais permissão do Senhor para isso. E a orientação foi que eles não fossem. Eles insistiram em ir e foram derrotados em Ormá, aquela derrota célebre de Números 14. 1 ano e meio, uma jornada conduzida pela direção, bondade, soberania de Deus. 1 ano e meio, quando deveriam entrar na terra. Nem mesmo espias deveriam ter enviado, porque deveriam ter se baseado exclusivamente sobre a palavra do Senhor. Então, isso não aconteceu. E quando não aconteceu, nós tivemos 38 anos na história de um caminhar errante. Em outras palavras, sem propósito. De acordo com o livro de Hebreus, que nós não mencionamos ontem, também nem vamos estudar isso hoje, mas o livro de Hebreus mostra quão solene foi essa lição. Porque traz essa exortação do deserto, para que nós não tenhamos nenhum problema, digamos assim, com o Velho Testamento, achar que essas são coisas da história de Israel, não tem nada a ver com a igreja, já passou, muito pelo contrário. O texto de Romanos 15, o texto de 1 Coríntios 10, o texto de Hebreus 3 e 4 e outros, dizem que tudo aquilo que aconteceu com eles, que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Paulo em Coríntios diz que tudo o que eles passaram foram exemplos para a advertência nossa. Esse é o texto que pretendemos estudar nessa primeira sessão, agora mesmo, 1 Coríntios 10. E o autor de Hebreus usa muito claramente os capítulos 3 e 4 para dizer que o pano de fundo do deserto fala alto aos nossos corações como igreja de Deus, no que concerne ao nosso chamado para a plenitude de Cristo. Então nós temos 3 vezes nos capítulos 3 e 4 de Hebreus, mencionado o Salmo 95, aquele verso conhecido, citado ali 3 vezes, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Então essa carta que talvez seja a mais solene de todo o Novo Testamento, Hebreus, porque ela tem as advertências mais solenes, pelo motivo de que ela apresenta os privilégios mais elevados. Hebreus, exortações ou advertências mais solenes, por causa dos privilégios mais elevados. Isso tudo está nessa epístola maravilhosa. Então os capítulos 3 e 4 têm essa finalidade, esses principalmente, de dizer que o que eles viveram no deserto foi uma desobediência e uma incredulidade. As palavras ali são intercambiáveis, já que o autor fala sobre não herdar a terra por desobediência, e logo em seguida, isso é Hebreus 3,19, ele diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então ele intercambia incredulidade com desobediência, porque é a mesma coisa. Se nós cremos no Senhor, nós o obedecemos. Se nós não o obedecemos, é porque nós não levamos a sério a sua palavra. Então não há nenhuma diferença entre incredulidade e desobediência. Estude o capítulo 3 de Hebreus e você vai ver. Então as lições do deserto são muito preciosas, porque o Senhor vai nos ensinar o nosso passo a passo da jornada cristã, através do que o povo viveu no deserto. Então, ainda para completar essa introdução, eu quero citar para os irmãos, e aí vamos ter só que citar umas pouquíssimas palavras, sobre as 4 notas que compartilhamos ontem. Os que se interessarem, podem voltar aí ao tema nas gravações. 4 notas a respeito da necessidade do deserto. Porque o deserto não era uma opção. Porque o deserto era necessário. Mesmo que possamos dizer que aquele deserto era necessário por 1 ano e meio, como já explicamos, e não por mais 38 anos. Né? Estaríamos corretos em dizer isso. Pensando no propósito, chamemos de original de Deus, eles deveriam ter capacidade de fé, confiança em Deus, se lançar sobre a palavra de Deus, como o autor de Hebreus cita, por exemplo, a vida de Abraão, né? Quando chamado, obedeceu e partiu, sem saber para onde ia. Assim eles deveriam ter se lançado em fé na palavra de Deus, 1 ano e meio de jornada e entrariam na terra. Mas não foi o que ocorreu, como já explicamos. Então, 38 anos de um trato, amados irmãos. E tão solene isso é para o nosso coração. Porque foi um trato para aquela geração sem efeito.
O livro de Hebreus vai dizer, como já falamos de modo tão solene, os seus cadáveres ficaram prostrados no deserto. Não é tremendo, irmão? Ele tirar essa observação do Velho Testamento e aplicar para a jornada cristã. E não só isso, ainda dizer assim para nós: cuidado, que não haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, ele vai prosseguir: exortai-vos mutuamente cada dia. Exortar contra o quê? Contra a incredulidade. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, então está muito evidente, está sim aplicando a lição do deserto para nós, em nossa jornada cristã. Está dizendo que nós corremos, vamos colocar aí entre aspas, né, o mesmo risco. E por que estamos pondo entre aspas? Porque aqui não tem a ver com o fato de nós pertencermos ao nosso Senhor Jesus. Nós pertencemos ao nosso Jesus e esse assunto está para sempre definido. Bendito seja seu nome. Mas o Espírito Santo que foi derramado do céu para habitar em nossos corações, interage conosco. E não atua como um rolo compressor sobre as nossas vidas. Não. Ele é o todo soberano gentil, que atrai, que conquista. Os irmãos observaram Oséias 2,14? O povo estava em plena infidelidade, idolatria. O capítulo 2 de Oséias é lindo. Aliás, o livro de Oséias é um livro tremendo. E naquele capítulo, o Senhor diz assim, que iria tratar com o seu povo, parafraseando, capítulo 2 de Oséias, de tal forma que eles iriam esquecer os seus Baalins, plural de Baal, que significa Senhor. Eles iam esquecer aqueles que eles chamavam de seus senhores, que eram os ídolos. E Deus fala como um noivo que arde em ciúmes, o ciúme santo, não é? O ciúme que não tem nada a ver com pecado, o zelo, o amor de Deus pelo seu povo, não é? Esse é o coração que fala em Oséias 2. E diz assim: eles não mais me chamarão meu Baal, ou eles não mais chamarão meu Baal, como chamando os seus senhores, os seus deuses, não é? Mas voltarão a chamar o seu Deus, o seu Senhor. Que capítulo precioso. Capítulo 11 de Oséias, a mesma coisa. As entranhas de amor do coração de Deus são expostas em Oséias 11. E aí, no capítulo 2 de Oséias, verso 14, ele vai dizer que o povo, então, como falávamos, nessa condição de infidelidade, Deus ia tomar uma atitude. E ele descreveu essa atitude em termos metafóricos. Claro, ele não ia tirar o povo dali e levar para o deserto, literalmente. Ele está usando linguagem metafórica. E está dizendo que, por eles se apegarem espiritualmente a tantos deuses, a tantos ídolos, ele usa essa linguagem que lemos. Portanto, eu a atrairei. Usa o artigo feminino. Porque essa é a visão de Oséias, você conhece. Ele compara a Deus ao esposo e o seu povo à esposa, infiel. E diante do esposo fiel. Então o que ele fará? Eu a atrairei e a levarei para o deserto. Então temos aquela frase tão bela. E lhe falarei ao coração. Então nas notas que vamos citar hoje, só repetir o que ontem entramos em mais detalhes, baseado no texto de Oséias 2,14, eu a atrairei, a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Vamos ver pelo menos 4 notas sobre a necessidade do deserto que citamos ontem, só vou repeti-las basicamente. Primeira necessidade, compreender o propósito da jornada cristã. Se nós não tivéssemos um deserto entre o Egito e Canaã, o propósito deles serem chamados para entrar em Canaã não seria conhecido. Aí você pode dizer, mas como? Se na verdade é em Canaã que eles iriam comer de olivais que não plantaram, beber de vinhedos que também não plantaram, morar em casas que não construíram. Lembra o texto de Moisés? Graça sobre graça, plenitude da terra. Por que então, se eles fossem diretos, se eles tomassem um avião do Egito para Canaã,
Eles não iriam experimentar? O propósito não estaria cumprido? Não. Teria que haver um deserto entre o Egito e Canaã, assim como há entre nós e a plenitude de Cristo. Para quê? Para que todos os nossos senhores, para que todos os nossos amantes, para que todas as nossas referências sejam tiradas. Esse é o propósito mais central do deserto. Mesmo pertencendo ao Senhor, amados irmãos, nós temos tantos pontos de apoio. Nós somos como um grande polvo que tem tentáculos e muitas ventosas em cada tentáculo. E nós tendemos a agarrar em tudo que passa por perto de nós, mas agarramos com uma finalidade. Nós queremos extrair vida de todas essas coisas. Enquanto nosso Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água da vida. Mas nós tentamos extrair vida de todas essas coisas. Às vezes coisas muito importantes. Exemplo, vou citar o exemplo mais importante: casamento. É a coisa mais importante que o Senhor nos deu sobre a terra, não é? Figura mesmo de Cristo e da igreja. Mas Ele não nos foi dado para nós extrairmos vida dEle. Pelo contrário, Ele nos foi dado para que, extraindo vida dEle, o Senhor, então nós possamos dar vida ao nosso casamento, nele, e não o contrário. Por que os casamentos fracassam? Porque nós casamos para ser felizes. E ninguém pode nos fazer felizes, nem casamento e nem nada, não é? Nem filhos, nem profissão, nem dinheiro, nem promoção. Então, essa é a lição do deserto. Mas, irmãos, o nosso coração é o grande polvo. Então o Senhor leva o polvo, Ele levou o polvo, né? Vamos pôr um L agora aqui no meio. Ele leva o polvo para o deserto. E aí Ele vai tomar a sua espevitadeira, Ele vai cortar os tentáculos desse polvo e tirar os seus apoios, tirar seus suportes. Quando Ele foi fazendo isso com aquela primeira geração, 10 vezes eles murmuraram. Era sempre: não, Senhor, não queremos, Senhor. E onde está a cebola, onde está o peixe, onde está a água? Nossa alma já tem fastidio desse pão. Faze-nos deuses que nos levem, que nos conduzam nesse deserto, e levanta o bezerro de ouro, e etc, etc. Esse é o nosso coração. Então, amados irmãos, é claro que não é simples para cada um de nós, não, estudar esse assunto. Porque nós não estamos falando do outro, estamos falando de nós. Mas, por outro lado, é tão bendito estudar esse assunto, sabe por quê? Olha os textos que nós vemos de Deuteronômio. Senhor, toma esse povo então daqui, Egito. Quer conduzir para cá, figura da plenitude de Cristo. Mas ele tem que passar por aqui, um deserto. Aí olha as figuras usadas. Como um pai leva o seu filho. Nada te faltou. Coluna de nuvem de dia, como falamos ontem, um grande guarda-sol, sem o qual eles não poderiam ter sobrevivido. Não é graça? Uma coluna de fogo, sem a qual também eles não poderiam ter sobrevivido. Tanto pelo calor da coluna, quanto pelo fato dela espantar escorpiões e serpentes. Então o Senhor proveu para eles em cada detalhe. E o calçado, que não se envelheceu? E a roupa? Não é? Graça sobre graça. Assim é a nossa jornada no deserto. Mas por outro lado, quanta corrupção vazou daqueles corações. Então, número 1, compreender o propósito da jornada cristã. Então, aqui nesse contexto, qual é o propósito da jornada cristã? É que nós percamos todas as referências, para que tenhamos uma referência. Aquele que nos ama, que nos chama, que nos vocaciona, que nos tem para si, que tem ciúme de nós, que nos comprou, não em massa, mas um a um. Me amou e a si mesmo se entregou por mim, diz Paulo, né? Então aí está o deserto para fazer o seu papel na nossa jornada. Mas, irmão, se isso é assim, quanto está dependente de nossas respostas? Nossa eterna salvação, não. O fato do Senhor nos dar vida eterna, não. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém lhes arrebatará das minhas mãos. Esse é um tema. O outro tema é a plenitude
de Cristo. Não vamos confundir os dois temas. Vamos fazer uma bagunça completa se fizermos isso, né? Então está aí o primeiro. Ontem nós entramos em mais detalhes. O segundo, aprender um princípio fundamental de serviço, ou de adoração, de serviço a Deus. Esse princípio é: nunca poderemos levar outros a um lugar que nós não conhecemos. Então Moisés teve que ter o seu deserto particular por 40 anos sozinho, para depois ele poder conduzir o povo mais 40 anos no deserto. Não é interessante? Como o Senhor preparou o que nós podemos chamar na época de o líder. Nesse caso, assim era naquela dispensação, naquele tempo. Hoje nós não temos mais nenhum o líder, né? Mas assim era no Velho Testamento. Então, como que Deus preparou o líder, o capitão dessa jornada no deserto? 40 anos sozinho, porque ninguém, vamos repetir o princípio, e o povo teria que aprender isso. Nenhum de nós pode conduzir outro a um lugar que nós mesmos não conhecemos. Um lugar em Deus. Nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos, nossos irmãos, não é? Então o deserto é para que o povo fosse trabalhado por Deus de tal forma que eles pudessem conduzir aquela segunda geração a um lugar que eles conheciam, não é? Por isso a Bíblia lamenta tanto, queridos irmãos. Há muito disso na Bíblia, desse princípio que eu acabei de citar. O livro de Juízes lamenta muito. A linguagem é uma lamentação. Quando o autor de Juízes descreve que aquela geração que conheceu Josué e os feitos de Deus através de Josué, morreu. Passou. E levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Resultado, 400 anos de trevas. Com períodos de alívio, quando Deus levantou juízes no meio do povo de Israel. Então, olhe bem esse princípio, irmão. Você quer conduzir sua esposa a um lugar mais profundo em Deus? Vá lá primeiro. E aí você poderá conduzi-la. Não poderemos levar outros onde nós não conhecemos. Tão importante é isso para os anciãos, você não acha? Os anciãos numa assembleia nunca levarão a assembleia a lugar nenhum, se eles próprios não têm conhecido algo da plenitude de Cristo. Terceiro, o deserto, propósito, ensinar a crer e a viver da palavra de Deus. Deuteronômio 8, 2 e 3 que nós já citamos. Ele te levou nesse deserto para te provar, humilhar, saber o que estava no teu coração. Ele te deixou ter fome, te sustentou com maná, que não conheceste, nem teus pais te conheceram, para te dar a entender, olha aí, lição específica, um deserto para isso. Não só de pão viverá o homem. De pão também, porque essa vidinha limitada, pequenina, essa que nós olhamos para ela e achamos uma maravilha, o centro de tudo, né? Essa vidinha depende do pão para se manter, né? Então o Senhor nos ensinou a orar por ele. Pão nosso, dá-nos cada dia, né? Mas a grande lição do deserto não é a respeito desse pão. Toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Que maravilha. Todo um deserto para aprender essa lição. Porque, irmãos, ela aprendida é tudo aprendido. Viver da palavra do Senhor. Amá-la, obedecê-la, gloriar-se nela, né? Viver dela e para ela. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele fala que ele foi chamado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Lembra-se desse versículo? Colossenses 1. Ele era um homem que vivia da palavra, né? Terceiro propósito, ou necessidade, como chamamos, do deserto. E quarto, que também já mencionamos ontem. Tão linda também essa nota. Conhecer o valor do Pai Celestial no deserto. Então vimos aquela nota bonita de Deuteronômio 1, quando diz, como um homem leva o seu filho. Isso eles deveriam conhecer. Mas, irmãos, infelizmente, a primeira geração nunca se relacionou com Deus como seu pai. Pai que leva o filho, pai que estende o toldo de dia, pai que coloca a coluna de fogo à noite, pai que dá água da rocha, pai que leva a Elim, pai que sustenta com maná do céu. Nunca conheceram esse pai, embora tenham passado pelo deserto.
E quanto a nós? Pai é o nome cristão de Deus. O nome do Velho Testamento de Deus, talvez o nome por excelência, seja Yahvé, além de muitos outros que foram usados, né? Adonai, El Shaddai, Elohim, etc. Mas Jeová é o nome principal, é o Deus que faz aliança. Isso é Yahvé. Agora, no Novo Testamento, ele continua sendo Yahvé, só que nós não o chamamos assim. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Que maravilha, amados irmãos. Então aí está a quarta necessidade do deserto: conhecer, entrar, viver no relacionamento paternal de Deus. Isso já falamos então ontem. Agora vamos seguir agora na verdade começamos o encargo para esse tempo. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos por favor abrir esse texto então. 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler os versos de 1 a 13. Bastante atenção. E depois voltamos estudando. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, ou em nome de Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Nossa tarefa hoje, vamos parar aqui um pouquinho, nessas duas sessões que teremos, será examinar esses 5 pontos. Você viu que são 5? Versos 6, 7, 8, 9 e 10. 5 aspectos. Em que o Espírito Santo, através de Paulo, destacou como sendo coisas que extravasaram do coração daquele povo no deserto e que então trouxeram desagrado para o coração de Deus e fez com que os cadáveres daquela primeira geração ficassem prostrados no deserto. Então, irmãos, se nós admitimos que a palavra de Deus é o livro por excelência e que nunca o Espírito Santo joga palavras ao ar, então nós temos que crer, e assim é, que quando essas 5 coisas foram colocadas, elas foram selecionadas. Ou você acha que não? Você acha que elas foram vindo à mente de Paulo aleatoriamente e ele citou esses exemplos? Muito claro que não. 5 coisas foram selecionadas, diante das quais nós devemos receber advertência. Você quer ver a sequência do texto? Onde paramos, verso 10, olha agora o verso 11. Estas coisas, as 5 já citadas, que vamos estudar com detalhes, lhes sobrevieram como exemplos. E foram escritas para a advertência nossa. Como se não bastasse isso, ele enfatiza, veja, de nós, outros, sobre quem
os fins dos séculos têm chegado. Que verso, amado irmão. Está dizendo que nós devemos atentar muito bem, cuidadosamente, para esses 5 elementos e ver o que isso significou em termos de desagrado de Deus, porque nós somos aqueles sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E aqui eu queria usar uma expressão de João, em 1 João, capítulo 1, sem explicá-la, porque senão ia tomar tempo demais. E por favor, também não me faça perguntas depois da reunião, não, porque eu quero deixar isso aí assim, suspenso mesmo, para você estudar. João vai dizer assim, que nós devemos viver de tal maneira diante do Senhor, que quando Ele vier, dele não nos afastemos envergonhados. Na sua vinda. O que será que isso significa? Nós já pertencemos ao Senhor, Ele nos deu vida eterna, ninguém nos arrebatará das suas mãos, mas nós ainda podemos nos afastar envergonhados na sua vinda? Sim. Então, o nosso coração, diante do Senhor, precisa ser resolvido nesses 5 itens que foram citados nesse maravilhoso texto. E cada um deles, amados irmãos, nós vamos ver, expõe muita coisa. Por isso que, quando formos a eles um por um, nós vamos ir às passagens originais, para saber de onde eles foram extraídos e o que aconteceu lá, para que nós possamos ter importantes lições. Sem fazer isso, não vamos compreender nada. Aliás, talvez alguns de nós que já leram esse texto tantas vezes, já relemos hoje, não estejamos entendendo muito, né, do que foi dito aqui. Não cobicei. Cobiçar o quê? Cobiçar de modo geral? Não fazer as idólatras, mas por que eles idolatraram? Qual era esse contexto? O que aconteceu? Não é? Não murmureis. Quando foi que eles murmuraram? Murmuraram 10 vezes. Mas especificamente esse texto tem a ver com algo específico? Sim, tem. Então, a quê? Então precisamos fazer um estudo mais minucioso, para nós sabermos o que desagradou tanto o Senhor no coração desse povo. E o Senhor pleiteava com eles, mas o assunto não se resolveu. Eles gastaram todos aqueles 38 anos e pereceram no deserto. Então vamos completar o texto até o verso 13 para voltarmos nele. Vamos ler de novo o verso 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação. Também tem o sentido de provação. A palavra, no original, só pode ser distinguida pelo contexto. Ela é exatamente a mesma na língua original. Só podemos saber se a Bíblia quer dizer provação ou quer dizer tentação, dependendo do contexto. Então, não sobreveio provação ou tentação que não fosse humana. O que Paulo quer dizer com isso? Espírito Santo através de Paulo. Deus não colocou a mão sobre esse povo para aplastá-los. Não foi assim. Não vos sobreveio, como não lhes sobreveio, uma tentação que fosse sobre-humana. Compreendeu? Algo que eles não podiam suportar. Era demais para aquele povo. Deus apertou muito o torniquete. Usemos essa expressão. Não. Paulo está dizendo não foi isso. Por que não? Porque Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Que maravilhoso versículo, irmãos. E ainda não acabou. Pelo contrário, juntamente com a tentação, talvez a parte final do versículo seja mesmo a mais maravilhosa. Quando ele provê provação e provê tentação, junto com a tentação ele provê a provisão. A questão é descobrirmos a provisão, junto com a tentação, não é? Mas ele sempre provê. Provisão para provação, provisão para tentação, junto, porque está escrito aí, juntamente. Graças ao Senhor por sua fidelidade, sempre. Juntamente com a tentação, vos proverá livramento, essa é a provisão. Agora, cuidado, veja, não é livramento para escapar da provação,
mas é livramento para suportar a provação. Também não é maravilhoso? Porque então, como estamos falando desde o início, o deserto é necessário mesmo. Se fosse para escapar, o Senhor não teria designado um deserto entre Egito e Canaã, era muito fácil. Aliás, o Senhor usa uma figura tão interessante, parece um Boeing 747, né? Aliás, muitos. Quando em Êxodo 19 ele diz assim: eu vos tomei com asas de águia. A ideia de uma águia que pousou no Egito, né? Colocou os filhos de Israel, sobe aí, sobe depressa, já está tarde. Né? E aí ele levantou o voo, essa águia, né? E não pousou em Canaã. Essa águia pousou no deserto. Não é? Porque o Senhor queria levá-los para lhes falar ao coração no deserto. Removendo suportes, apoios, referências, como nós já falamos. Que coisa preciosa, irmãos. Como nós poderíamos nos deleitar em Canaã sem o deserto? Nós íamos corromper Canaã inteira, porque nós não conhecemos o Deus do deserto, não é? Então nós vamos, mas que maravilha, agora é uva para todo lado, é olival para todo lado, azeite à vontade, vinho, cereal, etc. E assim nós viveríamos lá, na idolatria de Canaã, digamos assim. Mas se conhecêssemos bem o deserto, então nós estamos preparados para Canaã. Quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor, nós não poderíamos dizer: que surpresa, nós vamos nos assombrar, tal é a sua glória, mas nós não diremos que surpresa, se nós estamos aprendendo a viver nossas vidas aos seus pés. Por isso, quando Paulo escreve sua vinda aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, ele diz assim: o mesmo Senhor descerá dos céus. Não é lindo? Esse mesmo que nós temos conhecido e amado, esses pés mesmos que nós temos descoberto e vivido ali, quedados, o mesmo Senhor, não é outro, não é diferente, não tem outro caráter, o trono não mudou o caráter do Senhor, o mesmo Senhor descerá dos céus, e nós o veremos assim como Ele é. Então, amados irmãos, esse é o propósito do deserto. Agora, vamos retornar então ao verso 6, é o primeiro item. E vamos ver as lições que podemos aprender aqui, nessas duas sessões que teremos. Essas 5 lições importantíssimas. A primeira está mencionada aí literalmente: cobiça. Que palavra! Quando Paulo está escrevendo Romanos 7, ele vai falar sobre a santidade da lei em si mesma. A lei é santa, justa e boa, e até mesmo espiritual, como ele diz. É claro que a lei é espiritual, ela foi dada por Deus, Deus é espírito, né? O problema, quando Deus deu a lei para o povo, é que a intenção dele não é que eles fossem justificados pela lei. Se você puder, com a ajuda do Senhor, amado irmão ou irmã, nunca se esquecer disso, você vai ser muito ajudado. A lei foi um espelho que desceu do céu, e lá, quando me refiro à lei, estou me referindo à lei moral, né? Expressa particularmente nos chamados 10 mandamentos. E lá está o não cobiçarás, não é assim? Então, quando a lei desceu do céu e foi colocada diante do povo, um espelho desceu do céu, para mostrar para o seu povo a sua própria face. Eles achavam que eles eram muito bonitos. Moisés vai lá no monte, lá está meio esquisito, está meio tenebroso, né? Sobe lá, vê o que o Senhor quer falar conosco, então desce. E tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Isso é o cúmulo da autoconfiança, né? Então Moisés, logo ao descer com as tábuas, ele já se ira e as quebra, porque ele já encontra o povo naquela festa ao bezerro de ouro, né? Então, quando a lei desceu do céu, ela é um espelho de Deus, a lei moral, a lei santa, justa, boa, um reflexo do caráter de Deus diante da face do povo, dizendo: vocês não são tão bonitos quanto pensam, vocês são infiéis, vocês são indignos, vocês são injustos, né? Mas o povo não entendeu nada disso. Tentaram se justificar diante de Deus por obras da lei. Esse é um dos temas mais importantes de Romanos.
Então Paulo vai dizer, em razão de que, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Romanos capítulo 3, né? Aí ele vai dizer, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Aí ele fala sobre a redenção de Cristo. Mas o que nos interessa aqui para agora? Por que Paulo selecionou entre 10 mandamentos o não cobiçarás? Por quê? Você já pensou sobre isso? Ele está falando sobre a lei toda, e ele cita especificamente o não cobiçarás. E ele diz assim em Romanos 7, eu não teria conhecido, esse conhecido é no sentido de experimentar, de saber que aquilo é aquilo, por conhecimento, por experiência, por provar. Eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas então esse mandamento que me era para a vida, eu compreendi que me foi para a morte. Por quê? Porque a lei estava enferma pela carne. Não é por causa de problema com a lei, é por causa de problema com a carne. A carne é inútil para cumprir a lei de Deus. Por isso veio o nosso Senhor Jesus. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Romanos 8. Não é? Então, por que Paulo seleciona o mandamento não cobiçarás? Quero sugerir algo para os irmãos. E aqui também a primeira nota aí no verso 6. Essas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Cobiça, amados irmãos, é o elemento que mais expõe a malignidade dos nossos corações. A cobiça em si mesmo é idolatria. Quando nós cobiçamos, nós estamos dizendo assim, Deus não me é suficiente. Essa é a questão ligada à cobiça. Quando, na própria lei moral, se cobiçar é especificado, para que você entenda melhor o que isso significa e ajude-nos o Senhor. Ele fala sobre cobiçar a casa do próximo, os bens do próximo, até a mulher do próximo. Você se lembra? Êxodo 20. Quando isso acontece, o que nós estamos dizendo? Deus não foi bom comigo. Deus não é bom para mim. Foi bom para o meu vizinho. Compreende, irmão? A cobiça diz, Deus não é bom. Deus não me é suficiente. Sua provisão não me foi adequada. Então, por isso, Paulo seleciona essa questão, não cobiçarás. Contentamento cristão em Deus é marca de maturidade cristã. Se não avançamos passo a passo no progresso cristão, nós somos descontentes. Precisamos encarar isso diante do Senhor. Irmão e irmã, aqui obviamente não tem, nós estamos aí todos nós pisando nos nossos próprios calos, né? Eu sou o primeiro, porque sou eu que estou falando. Então estou pisando primeiro nos meus calos. Esse é o nosso coração. Nós só podemos avançar com relação a isso se nós realmente descobrimos os pés do nosso Senhor Jesus, vivendo aos pés do nosso Senhor Jesus. O que Ele é, sua glória, beleza, riquezas, provisão, sustento, não é? Entendendo que basta a cada dia o seu mal, compreendendo e aprendendo a viver uma vida não ansiosa. Olha essa questão da ansiedade. Nós somos ansiosos porque nós desejamos controle, não é? E desejar controle é por causa da cobiça do coração. Nós queremos ter controle sobre pessoas, controle sobre circunstâncias, controle sobre tudo. Porque o pecado pregou essa mentira para nós. Você poderá ser como Deus. Não é? Então não é por um motivo qualquer que Paulo seleciona o não cobiçarás. Depois você estude Romanos 7. Então é aí que ele começa também nesse texto de 1 Coríntios. Agora, para que tenhamos o contexto dessa exortação, não cobiçarás. Ainda antes disso, eu gostaria de fazer uma outra coisa. Nosso Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Por quê? Ele é o Filho de Deus. Ele não tem pecado. O céu já tinha se aberto e feito uma confissão. Precisamos levar isso em conta. Este é o meu Filho amado. Nele eu tenho todo meu contentamento. Que maravilhoso, não é? Podemos dizer, numa primeira análise errada, a última coisa que Jesus precisava era de um deserto. Nós é que precisamos de deserto.
O Senhor não tem malignidade no coração. Por que deserto para o Senhor? Porque aquele homem, sendo homem, literalmente homem e em tudo homem, semelhante a nós, ele deveria ser provado em todas as coisas, tentado à nossa semelhança, livro de Hebreus de novo, mas sem pecado, não é? Então sim, esse homem teria que ir ao deserto. Agora, quando nós estudamos a tentação do Senhor, e eu vou só sugerir para os irmãos aí um objeto de estudo, por isso eu vou só citar algo para você, observe os pilares nos quais o nosso Senhor foi tentado. Todos os três têm a ver com cobiça. Todos os três. Observe. A primeira tentação. Manda que essas pedras se transformem em pães. Para ele fazer uma autoprovisão. Ele estava com fome no deserto por 40 anos. Você acha que o Senhor não teve fome? Só se ele não fosse humano. E no 40º dia, o maioral dos demônios se aproxima. Ele não enviou nenhum outro subalterno, mas o príncipe do mundo se aproxima e diz: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aqui um detalhe, amado irmão: nosso Senhor Jesus nunca usou os seus poderes divinos para autoprovisão. Nenhuma só situação, em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Porque se ele fizesse isso, ele estaria usando um poder que os seus irmãos, como Hebreus nos chama, não têm. Então ele não poderia ser o nosso representante. Alguém que está com fome, olha para umas pedras e transforma em pão, não pode ser o nosso representante. Porque ele pode se suprir de uma maneira que nós não podemos. Compreendeu? Então ele não poderia ser o nosso representante. Porque nós passamos fome, não é? Santos e santos e santos passaram fome e alguns morreram de fome por causa do nome do Senhor, por exemplo, e pelo testemunho do Senhor. E não transformaram pedras em pães, não é? Nem o Senhor o fez para eles e nem eles fizeram. Então o nosso Senhor viveu uma vida plenamente humana e nunca fez nada para a autoprovisão. Fez para demonstrar quem era Deus, o poder de Deus, os sinais, como João chama, muitos sinais, vários sinais, todos eles como um testemunho do reino, mas não para a autoprovisão, para si próprio, para si mesmo. Certo isso? Então, a primeira tentação, transforma essas pedras em pães. Eu queria analisá-las hoje de um modo diferente, como nós já fizemos no passado, e alguns irmãos que estavam aqui mesmo ouviram isso. Queria analisá-las dessa vez de modo diferente. As três tentações têm a ver com o amor provedor de Deus. O amor provedor de Deus. Que é exatamente o oposto da cobiça. Tiago vai dizer assim: cobiçais e nada tendes. Viveis a matar, a invejar e a fazer guerras. Né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes os vossos próprios prazeres. Isso é cobiça, na linguagem de Tiago, capítulo 4. Então lá está o nosso Senhor Jesus, tentado nesses três pilares, que nós já vamos citá-los aqui. Todos eles têm a ver com a grandiosidade, a beleza, a supremacia do amor de Deus. Então olha o primeiro, as pedras transformadas em pães. Qual seria, digamos, a indagação que o inimigo queria colocar no coração do nosso Senhor Jesus? Parece que ela é muito simples. A indagação é: Deus é bom? Deus é bom. E a pergunta então é imediata, aí mesmo, na sequência: o seu amor te suprirá? Essa é a indagação. Se Deus é bom e o seu amor me supre, eu não preciso transformar pedras em pães. Bom, eu nem posso, né? Agora, o nosso Senhor Jesus pode. Mas qual foi a sua decisão? Ele não transformaria pedras em pães. Por quê? Porque ele não viveu uma vida de cobiça. Ele viveu uma vida descansada nas provisões do seu Pai fiel. Então ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que maravilha, amados irmãos. As três respostas do Senhor são extraídas do livro de Deuteronômio. Não é significativo? O livro que encerra a jornada no deserto. Então,
a pergunta foi resolvida. Para o Senhor Jesus não tinha essa pergunta. Deus é bom, mas agora perguntemos para nós, quantas vezes ela já ocorreu nos nossos corações? Deus é bom, Deus é bom, meu filho está doente, perdi meu filho. Deus é bom, seu amor me suprirá. Amados irmãos, há uns bons anos atrás, aconteceu numa das dezenas, se não centenas de vezes, um atirador coreano entrou numa escola de ensino médio nos Estados Unidos e matou vários alunos. Entrou ali atirando. Entre esses alunos estava uma menina adolescente, filha única de um casal de irmãos nossos nos Estados Unidos. Então perderam sua única filha nesse evento. E um irmão, que hoje vive no Brasil, americano, conversou com esses irmãos um bom tempo depois. Sabe o que eles disseram? Que eles estavam aprendendo e experimentando diante do Senhor. Não sei se eles conheciam uma frase que eu vou citar aqui agora mesmo. Pode ser, ou pode ser que não. Eles estavam aprendendo que Deus, quando retira algo de nós, Ele toma o lugar do que retirou. J.S. Lewis disse assim certa vez: o Senhor sempre se põe no lugar daquilo que Ele leva à morte em nossas vidas. Irmãos, uma irmã para dizer uma coisa dessa, ela não está copiando de livro, né? Vou repetir, para que o Senhor grave nos nossos corações. O Senhor sempre se coloca no exato lugar daquilo que Ele leva à morte em nossas vidas. Que precioso. Por isso nós não precisamos cobiçar. E esse é o coração do nosso Senhor Jesus. Para Ele não havia Deus é bom, Ele sabe que o seu Pai é bom. Para Ele não havia Ele me suprirá, Ele sabe que Ele o suprirá. O suprirá a seu tempo e a seu modo. E não foi o que aconteceu? Quando as tentações concluem, o que nós vemos em Mateus 4? Aí está o Pai. O Pai dá ordem para os seus anjos: vão lá servir meu filho amado em quem me comprazo. Então os autores, Mateus em particular, registram: anjos de Deus o serviram. Agora sim, Ele não precisaria transformar as pedras em pães. Agora, irmãos, quantas vezes nós buscamos transformar as pedras em pães? Empurrando portas, forçando portas, né? Daqui e dali, porque nós temos que nos virar, correr atrás, como é a linguagem aí, né? Mas assim não foi a vida do nosso Senhor Jesus, e assim não precisa ser as nossas vidas. Segunda tentação, de novo, o amor de Deus testado. Satanás o leva no alto pináculo, o pináculo do templo, e diz: lança-te daqui lá embaixo. Na palavra de Deus, veja a sutileza do inimigo. Está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Não é assim? E cita a palavra para o Senhor. E o Senhor tem que dar uma resposta. E a resposta foi: não porás à prova o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se o Senhor Jesus acedesse a essa tentação e se atirasse dali, Ele estaria fazendo uma prova do seu Pai. Então aqui vamos colocar outra pergunta. Como já fizemos com a primeira, vamos colocar a pergunta agora relacionada a essa tentação e ao amor de Deus. A pergunta que o diabo tentou colocar no coração do nosso Senhor Jesus é: Deus é fiel? O seu amor, o amor de Deus, o teu Pai, te guardará? Na primeira tentação o seu amor te suprirá os pães. Agora o seu amor te guardará? Deus é fiel, então prove. Porque na palavra está escrito: dará ordens aos seus anjos. Aí se você for ler lá o Salmo, de onde foi extraído esse versículo, você vai ver por que o Senhor não cedeu a essa tentação. Primeiro, nós já falamos, ele não tinha nenhuma dúvida da fidelidade de Deus para precisar pô-la à prova. Segundo, o contexto do Salmo onde esse versículo é extraído se refere àquele que anda em obediência aos caminhos de Deus.
E quem deu aquela sugestão para o filho não foi o pai, foi o diabo. Então, se ele desse aquele pulo, aquele salto, seria assim, uma tentação a Deus, pondo à prova a fidelidade de Deus. E ele não o fez. Então, aqui no coração do Senhor não havia essa pergunta. Deus é fiel. Na sugestão do inimigo, aí está embutida a questão, né? Aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, né? A fiel palavra é isso que está escrito, então prove. Mas não é o que havia no coração do nosso Senhor Jesus. Terceira tentação, a mais importante. Porque é dito que quando ela aconteceu, o Senhor Jesus encerrou o assunto com o inimigo. A percepção espiritual do nosso Senhor Jesus é que agora o assunto estava terminado. Quando o inimigo levou a um alto monte e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso eu te darei. E o nosso Senhor não disse, você é um mentiroso e é um usurpador, nada disso é teu. O Senhor não falou nada disso. Porque sim, ele obteve direitos morais a tudo isso, porque ele enganou o responsável, quem era responsável debaixo da determinação de Deus por tudo isso, que era Adão, o primeiro homem. E quando Adão foi enganado, né, ele pecou deliberadamente, então o inimigo ganhou o direito moral sobre essas coisas. Então agora ele diz, eu te darei toda essa glória e os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Digamos, agora ele coloca sua verdadeira natureza à vista. Digamos que ele coloca suas garras para fora. Era isso que ele queria desde o princípio. Receber a adoração. Eu te darei se prostrados me adorares. A pergunta, o Senhor poderia obter aqueles reinos da terra conforme a sugestão do inimigo? Qual é a pergunta aí? Deus é suficiente para você? O seu amor te basta? Não havia essa pergunta no coração do nosso Senhor. Deus é suficiente? Seu amor te basta? Senão, te darei todos os reinos do mundo e a glória deles, se prostrado me adorares. Há textos no Velho Testamento, Isaías 9 é um deles, que dizem que o Messias viria para reinar e aumentaria o seu governo e viria a paz sem fim. Isaías 9. Então o inimigo joga com isso. Dizendo, você não é o Messias, em outras palavras. Você não é o Messias, você não é o rei, você não veio para reinar, você não veio para que aumente seu governo e venha a paz sem fim. Te darei os reinos do mundo e a glória deles. E você vai sair desse monte para reinar, sem cruz. Não precisa cruz. Para que a cruz? Tome posse do reino, sem cruz. Essa proposta é feita no nosso coração todos os dias. Tome posse do reino, sem cruz. Fale grosso, exija, busque seus direitos. Tome posse do reino, sem cruz. Qual é a pergunta então envolvida? Deus é suficiente. O seu amor nos basta mesmo. Então os irmãos estão vendo essas três perguntas juntos, se você anotou aí? Todas elas tocam a cobiça do nosso coração. Cobiça por pão, cobiça por ser espetacular, saltando do pináculo do templo, e cobiça por possuir as glórias e os reinos do mundo. Então, vamos ao texto agora para irmos encerrando essa primeira sessão, temos mais 15 minutos. Vamos ao texto de onde essa expressão foi retirada, essa de Coríntios 10, 6. Números capítulo 11. Vamos lá, por favor. Vamos passar por ali, mais objetivamente que pudermos. Números 11. Vamos ler alguns versículos, primeiro, e depois comentamos. Por favor, preste atenção. Números 11, verso 1. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira,
E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. Agora ouça bem, verso 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Como nós lembramos ontem, tudo o que é fedido. É o que eles tinham saudade, né? Assim é o Egito. Verso 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Sabe a primeira coisa que nos chama a atenção nesse texto? É um detalhe, mas nos chama muita atenção. É que, irmãos, aqui não está falando de crianças. Aqui está falando do povo, e particularmente dos cabeças do povo, os líderes. Eles que se queixaram diante do Senhor. Agora, o verso 4 diz que eles tornaram a chorar. Você pode imaginar isso? Aqueles homens e possivelmente mulheres também chorando com saudade das cebolas, dos peixes, da comida do Egito. Chorando no deserto. Olha o verso 10, aí mesmo. Nós podemos, irmãos, muito certamente chamar isso aqui de o choro da carne. Né? Literalmente foi o que eles fizeram. Quanto das nossas lágrimas são choro da carne. Por isso o servo do Senhor já disse assim: até mesmo as nossas lágrimas precisam ser purificadas no precioso sangue do nosso Senhor Jesus. Porque nós choramos por carne. Então o verso 10 diz: Moisés ouviu chorar o povo por famílias. Você está imaginando essa cena lá no deserto? Cada um à porta da sua tenda. Tem mais essa, não chorava no secreto, não chorava em público. Para que Moisés via: Moisés, tem piedade de nós. Né? Estamos aqui sem carne. Olha o verso 11. Disse mais o Senhor, Moisés, ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Que situação de Moisés, não é? Um homem que já conheceu o deserto, 40 anos antes desse povo, Moisés já conheceu o deserto. Aprendeu lições tão profundas, tão claras, não é? É dito exatamente por isso que ele foi o homem mais manso sobre a terra. E esse povo teve a capacidade de irritá-lo tanto que o homem mais manso da terra feriu a rocha a segunda vez. E foi-lhe impedido entrar na terra da promessa. Né? Esse é um motivo literal. Tem um outro motivo maior, um motivo espiritual. É que a lei não conduz ao descanso. Né? Esse é o maior motivo. Mas o motivo literal foi a rebelião de Moisés, né? Ferir a rocha a segunda vez. Porque ele estava exasperado com o povo. Olha o verso 13. Donde teria eu carne? Moisés pergunta ao Senhor. Para dar a todo esse povo? Pois choram. Você vê que o choro valeu, né? O choro na porta da tenda foi bem impressionante. Porque Moisés levou isso diante do Senhor. Eles choram diante de mim, Moisés disse, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar a todo esse povo, me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se eu tenho achado favor aos teus olhos, e não deixes ver a minha miséria. Ou seja, Moisés estava exasperado. Agora, nós vamos ler ainda um pouquinho mais até o verso 18, veja aí. Vamos imediatamente ao verso 18. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo... Aqui tem duas frases impressionantes. A primeira já estamos analisando, né? Quem nos dará carne a comer? Esse choro da carne, cobiça. Cobiçaram coisas más, como diz lá 1 Coríntios 10, 6. Nunca eles deveriam ter pedido essa carne. Deus os levou ao deserto para alimentá-los com pão celestial, figura do próprio Senhor Jesus. Eles estavam intoxicados de carne.
Então o Senhor iria mudar a dieta deles, falando de um modo bem literal, né? Com uma finalidade espiritual óbvia, levá-los à dependência do Senhor, o manazinho simples, delicado, como a Bíblia descreve, uma fina geada que descia pela manhã, e que eles tinham que recolher todos os dias. Não podia fazer provisão nem para o dia seguinte, não havia lugar para cobiça, havia lugar para a provisão do dia, não é? Essa era a lição, mas eles nunca aprenderam isso. Então, dá-nos carne a comer. Primeiro problema. Agora, irmão, por favor, olhe para a sua Bíblia e veja essa frase. Se ela tem qualquer cabimento. Íamos bem no Egito. Que frase terrível, amados irmãos. O Egito é figura do mundo. Nosso Senhor nos tirou de lá. Vamos trazer para a linguagem espiritual. Será que há algo no nosso coração que de alguma maneira diz, íamos bem no mundo? Quando estávamos lá, tínhamos aqueles amigos, aqueles ambientes, aquelas histórias, aquelas coisas, aquelas paixões, aqueles deleites, ou seja lá o que for. Íamos bem no Egito. Ah, meus amados irmãos, como nosso Deus é longânimo. Ouvir uma coisa dessa é como ouvir o pródigo dizer para o pai, dá-me a parte que me cabe da herança, para que eu vá gastar o meu dinheiro de herdeiro, do meu jeito, no meu tempo, já que o Senhor demora demais para morrer mesmo. Dá-me a parte que me cabe da minha herança. Íamos bem no Egito. Oh, queridos irmãos, o coração do nosso Senhor Jesus foi provado aí. Digamos que o Egito, com tudo que ele é, foi apresentado ao nosso Senhor. E sabe o que o Senhor tem a dizer? Como estávamos falando lá, da terceira tentação, ao final, arreda-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não é maravilhoso? Sim, Ele está dizendo, meu Pai me basta. Meu Pai é suficiente para mim. Se eu tiver que estar aqui em jejum mais um dia, mais 2 dias, mais 3 dias, Ele é suficiente. Seu amor é suficiente. Sua fidelidade é suficiente. Sua provisão é suficiente. Esse é o nosso Senhor Jesus. Mas graças a Deus, nós também vamos ouvir Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, dizer, eu aprendi a viver contente. Que lindo ele usar, eu aprendi. Dentro da linha do que estamos compartilhando, é como se ele dissesse, eu conheço o deserto. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Humilhado ou honrado, em abundância ou escassez. Tudo posso, em união com aquele que me fortalece. Graças a Deus, amados irmãos. Então, daqui foi retirado o contexto da cobiça. É cobiça por carne. É não se contentar com a provisão do céu, o maná celestial. Agora, um detalhe para concluirmos já quase essa sessão, os minutinhos que temos, até às 6 horas. Preste atenção nisso, muito instrutivo. Em Êxodo 16, eles também pedem carne, certo? Eles saíram do Egito e estavam jornadeando em direção a Horebe, o Sinai, e pedem carne. Agora, eles tinham ali, podemos sugerir algo em torno de 2 meses, aproximadamente, 2 meses, de saída do Egito. Então, vamos ser complacentes com o povo. Eles estavam com saudades do churrasco do Egito, né? Então eles disseram, quem nos dará carne? Você lembra o que o Senhor fez? Fez o impossível, né?
fez com que um vento oriental do mar soprasse no deserto e trouxe um bando de codornizes e alimentou aquele povo com carne. Só, até aí, só isso que aconteceu, mais nada, né? Ele atendeu o desejo daquele povo no iniciozinho da caminhada deles, embora não fosse a intenção do Senhor, digamos assim. Mas, quando essa carne cai, estude Êxodo 16, por favor, para podermos ganhar tempo. Quando esses codornizes caíram ali, eles não comiam maná ainda. Esse é o ponto. Então o Senhor não havia feito para eles ainda a provisão do céu, certo? Saíram do Egito, certamente deveriam estar se alimentando com o que tinham. Você lembra que é dito que eles despojaram os egípcios quando eles saíram do Egito? Eles levaram inclusive ouro, prata, cobre, porque eles iam usar na construção do tabernáculo, não é assim? Sabemos muito bem. Certamente levaram comida, claro que levaram comida, né? Eles não tinham maná ali. Então, pensemos, imaginemos que de alguma forma aí ou a provisão acabou, ou eles estavam com saudade da carne mesmo que acabou. Então eles pediram carne ao Senhor. E o Senhor, na sua bondade, na sua longanimidade, fez as codornizes voarem para lá e eles comeram carne em Êxodo 16. Tudo certo. Mas, no dia seguinte a essa alimentação de carne das codornizes, caiu o maná. No dia seguinte. Então o Senhor está dizendo, última vez que vocês comem carne. Agora vocês vão comer pão do céu. A dieta vai ser mudada. Agora vocês vão buscar alimento, não é assim. Vocês vão buscar alimento assim. Essa era a lição. Então no outro dia está lá a fina geada sobre a terra e eles recolhem o maná. Tudo certo. Sabe o que significa maná? Quando eles amanheceram no dia seguinte, a carne, eles amanheceram o dia e viram a fina geada, o maná. E eles fizeram a pergunta, no hebraico, maná. Significa, o que é isto? Está em Êxodo 16. Eles olharam para aquilo e disseram, o que é isto? Ou maná. Então aquele pão foi chamado maná. O que é isto? É a provisão de Deus. É disso que eles iriam viver. Maravilhoso, não é? Então, quando nós chegamos a Números 11, o que que nós vemos? Pedindo carne de novo. Mas agora eles já conheciam o maná, agora eles já conheciam o pão do céu. Lembra como o Senhor interpreta isso? Importante trazer para a linguagem espiritual? João 6. Eu sou o verdadeiro pão do céu. Vossos pais comeram o pão no deserto e morreram. Eu sou o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O capítulo 6 é maravilhoso, o capítulo 6 de João. Ele interpreta o maná, não é? Então agora, comendo maná, eles voltam os apetites para a carne. Então agora o Senhor tem que agir de modo diferente. Compreendeu, irmão? E como que ele age diferente? Ele concedeu a carne que eles queriam, mas, vamos usar a linguagem do Salmo, concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Irmãos amados, muitas vezes o Senhor faz assim conosco. Quando nós que já conhecemos o pão do céu e por quem devemos viver, passamos de algum modo ou a desejar ou até mesmo a viver por outras coisas. Digamos que o Senhor fornece essa oportunidade, porque Ele vai continuar tratando conosco. A sua bondade e soberania não é o desejo dele, não é o que ele quer. Nenhum filho quer, nenhum pai quer que o filho seja rebelde. Qual pai quer um filho rebelde? Não é? Mas o Senhor dá oportunidades para que aquilo seja manifesto e seja tratado. Então foi lá o filho desejar a carne. Então concedeu-lhes o que queriam. Como o pai do pródigo deu a herança a ele. Ele disse, meu filho, não faça isso não é uma coisa correta, eu ainda não morri. A herança é sua, você deve aguardar a minha morte, você vai possuir tudo, etc. O pai não disse nada. O pai deu o que o filho pediu. Mas o filho seria corrigido no seu coração. E voltaria naquela situação, por um lado, né, miserável, por outro lado, bendita. Pela forma como o pai o acolheu. Né? Então aqui é a mesma coisa. O Senhor concedeu o maná, ou melhor, concedeu a carne, mas concedeu o juízo. Disciplinou-os, porque não era hora mais de solicitar essas coisas ao Senhor.
Graças a Deus por isso. Isso mostra que a nossa jornada espiritual é sim progressiva. Nós podemos e devemos avançar em Deus de tal forma que Ele seja suficiente para nós. Fiel, suficiente, provedor. Assim é o nosso Deus. Então, queria ler alguns textos de alguns salmos. E aqui nós vamos terminar essa primeira sessão. Vamos primeiro ao Salmo 106. Salmo 106. Essa segunda vez que eles pedem carne, para você ter uma correlação, é mais ou menos 1 ano depois de terem saído do Egito. Mais ou menos então, não é? Aproximadamente, 8 meses eles já tinham comendo maná. 8 meses comendo maná. Não era tempo de voltarem os seus corações para essa coisa passada. Romanos 8 enuncia bem esse princípio espiritual. Diz assim: a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Né? Então esse é o princípio. Olha o Salmo 106 então, o texto que já citei agora há pouco, para que você o registre aí. Salmo 106, 15. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Quando nós pedimos algo ao Senhor que não confere com os interesses do Senhor, Ele tem 2 formas de nos ensinar. A primeira é a de Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos próprios prazeres. Né? Isso é uma coisa muito abençoada. Nós temos dito, irmãos, que quando nós estivermos diante do nosso Senhor Jesus, nós teremos muito que agradecê-lo. Um dos motivos é esse. Nós vamos dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor não respondeu mais da metade das minhas orações. Muito bom. Nós teremos isso para dizer ao nosso Senhor. Né? Então essa é uma maneira dele, não atender o que nós pedimos. Porque ele diz: não, isso de jeito nenhum. Igual nós falamos para os nossos filhos. Não é? Não, de jeito nenhum. Isso nunca. Mas outras vezes, Ele nos dá, como nós estamos vendo aí no Salmo. Né? Mas Ele nos dá com um propósito, porque Ele está nos dando o que Ele não quer nos dar. Mas nós estamos insistindo que Ele nos dê, então Ele vai nos dar. E vai nos disciplinar por aquilo, através daquilo que Ele nos deu. Exemplo, Babilônia. O povo queria ídolos. Então o que o Senhor fez? Vá para a terra dos ídolos. Nenhum lugar melhor para ter todos os ídolos do que na terra dos ídolos. E enviou o povo para lá 70 anos. Sabe o que ele está fazendo? Ele está tratando o seu filho como o ladrão de sorvete na geladeira. Né? Você compra o pote de sorvete de 1 quilo para a família inteira. E tem o menino ladrão de sorvete. Né? Então ele vai toda hora na geladeira e belisca o sorvete de todo mundo, a parte de todo mundo, né? Quase a acabar com o pote. Aí o que o pai faz? Amanhã vou comprar 1 quilo de sorvete, colocar você na mesa e você vai comer inteiro. Né? Ele vai sentir uma dor no estômago, na cabeça, para começar, não é? Na cabeça tão forte, no estômago tão forte, que ele vai ter mais cuidado quando ele for roubar sorvete. O povo de Deus nunca mais caiu em idolatria depois da Babilônia. Eles foram definitivamente curados com relação a ídolos. Caíram em outros pecados, mas nunca mais em idolatria. Eles se chafurdaram nos ídolos. E voltaram de lá dizendo: ídolos nunca mais. Muitas vezes o Senhor faz assim conosco. Você quer? Então toma. Mas sabe, irmãos, Ele nunca diz: você quer? Então toma, e vira o seu rosto. Isso nunca. Ele diz: você quer? Então toma. E Ele está de olho em nós. O que nós estamos aprendendo? Quais são os sofrimentos que o nosso desejo nos gerou? Né? Para que então Ele possa nos dizer: volta. Sabe qual é a linguagem de Oséias para isso? Eu me voltarei e irei para o meu lugar, diz o Senhor, até que eles se reconheçam culpados. E então cedo me buscarão. Que coisa mais bonita, não é? O Senhor se retirar do seu povo com a expectativa de voltar. Porque é isso que Ele quer. Ele é um Deus assim. Mas seu povo precisa se reconhecer
culpado. Pedi mal para o meu deleite, minha cobiça, meu proveito, né? Então, mais um salmo, já estamos terminando. Olha o Salmo 78, rapidamente. Salmo 78 também narra a história do povo de Deus no deserto. É um salmo de Asaf. E o verso 5. Vamos direto ao verso 8, para ganharmos tempo. Todo o salmo narra essa jornada tremenda do povo com Deus no deserto. Verso 8 diz assim, vamos ver o 7, para que pusessem sua confiança em Deus. Está vendo aí o propósito do deserto? Remoção das referências. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. Agora o verso 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Agora, na tradução que eu estou lendo, é a Revista Atualizada, diz assim, geração de coração inconstante. Essa é a expressão na tradução Revista Atualizada. Em outras versões, geração que não regeu o seu coração. Eu gostaria de destacar essa expressão aqui. Uma geração que não soube reger o seu próprio coração. Foi governada pelos seus apetites, não soube governar sobre os seus apetites. Compreendeu bem a ideia? E aí termina, cujo espírito não foi fiel a Deus, porque não regeu o seu coração. Há uma ideia também paralela a essa, Salmo 119, vamos lá. Veja como são preciosos esses salmos. Salmo 119, olha o que diz o verso 36. Essa é a oração do salmista, possivelmente Esdras, é o autor do Salmo 119, Esdras o escriba, um homem que tinha o coração voltado para a palavra do Senhor. Olha o que ele diz no verso 36. Inclina-me, ele pede ao Senhor, inclina-me o coração aos teus testemunhos, ou à tua palavra, e não a cobiça. Veja o verso 112 desse mesmo salmo. Essa palavra, de novo, na tradução que eu estou lendo, aqui muito nos interessa, é induzo. Induzo, forço, obrigo, encaminho, canalizo. Induzo o meu coração a guardar os teus decretos, ou a tua palavra, para sempre até o fim. Por que estamos citando esse salmo? Irmãos, se nós não compreendemos que nosso coração é em si mesmo, um cavalo selvagem, nós nunca iremos avançar com Deus. Nós temos que colocar essas rédeas nele, chamadas a palavra de Deus. Induz o meu coração a guardar os teus preceitos, para sempre até o fim. Assim que o nosso Senhor Jesus viveu uma vida vitoriosa. Assim que os seus santos e servos viveram uma vida vitoriosa. Então, gastamos mais tempo com essa primeira exortação. Na próxima sessão, nós vamos usar todo o tempo com as 4 últimas. Parece uma tarefa impossível, né? Vamos tentar fazê-la com a ajuda do Senhor. As outras 4 que restaram. Que o Senhor, irmãos, vamos orar antes de fazer esse intervalo. Que o Senhor prossiga falando ao nosso coração sobre esse assunto da cobiça. Porque em falando sobre a cobiça, o nosso Senhor está falando sobre contentamento. E nos ensinando essa preciosa lição. Para que nós então possamos realmente aprender a viver vida aos seus pés. Vamos então orar. Senhor, te somos gratos por tua bondade, fidelidade e suficiência. Realmente é o teu amor que nos supre. Realmente é o teu amor que nos guarda. Realmente é o teu amor que nos basta. Desejamos, Senhor, aprender isso em nosso viver. Ensina-nos. Conduz-nos nesse deserto. Que a cada exposição dos nossos corações, nós não olhemos para nós mesmos, ensimesmados, introspectivos, mas que olhemos para Ti, para que o Senhor nos ensine, corrija e discipline
como filhos amados teus, para que sejamos participantes da tua santidade. Sabemos que esse é o motivo da tua disciplina e não outro. Não é para rejeição, mas para aprovação. Por isso, Senhor, mantém nossos olhos fixos em Ti. Guarda o nosso coração e nos ajuda, nos capacita para que nós possamos reger o nosso coração e induzi-lo a guardar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu da Tua plenitude, graça sobre graça, para que isso possa ser verdade nas nossas vidas. Prossegue, Senhor, enquanto jornadearmos nesse deserto, aperfeiçoa-nos, salva-nos, purifica-nos, amadurece-nos. Queremos ser para Ti uma noiva digna, adornada. Assim te pedimos, no Teu precioso nome. Amém, Senhor.